Vamos lá, pessoal, trabalhar então agora com Table View Controller, né? Até então, no projeto anterior que eu gravei o vídeo e em sala de aula, a gente estava trabalhando com View Controller. Então a gente criou vários jogos, várias simulações ali para testar e trabalhar a inserção de uma nova tela, um novo código View Controller para associar aquela nova tela, a caminhar entre essas telas, né? E como ler informações da tela e exibir informações na tela. Pois muito bem, agora a gente vai ver essa outra estrutura que chama Table View Controller. Para isso eu vou criar aqui um novo projeto, lá dentro de iOS, Apps, vou chamar de Tab2, salvar ele aqui dentro da minha pasta Swift. Bom, aqui em main, né, no principal, eu tenho a minha primeira tela, que é do tipo View Controller, inclusive já tem o arquivo aqui que fica associado a essa tela. De novo, como é que a gente sabe dele? De novo, porque a gente viu isso em aulas anteriores, né? Eu posso vir aqui e ver que a classe associada a essa tela é a classe View Controller. Pois muito bem, eu vou então inserir um botão aqui nessa classe, ou aqui nessa nossa tela. A única coisa que ela vai ter por enquanto, né? No outro exemplo a gente fez uma simulação de uma tela de login e uma pseudo-validação do login para permitir ou não ir para outra tela. Dessa vez aqui a gente vai simplesmente colocar um botão que encaminha para a próxima tela. Muito bem, então agora a gente vai adicionar um Table View Controller, que a princípio é muito parecido com o View Controller. A diferença é que esse cara já vem com uma estrutura pré-definida. Então eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo que o View Controller não tem, esse aqui já tem essa estruturazinha. Então clicando aqui nesse elemento, consigo definir um estilo para ele aqui, tá? Então vamos por agora trabalhar com estilo básico, que basicamente ele vai permitir colocar um texto em cada linha da tabela, tá? E a gente tem que dar um identificador para essa estrutura aqui onde vai aparecer, né, para onde vão aparecer o resultado aí da tabela que eu vou montar. Então cada linha formada nova, ela faz parte dessa estrutura que a gente vai chamar de campo, por exemplo, tá? Então muito bem. Outra coisa que eu tenho que fazer é um caminho da primeira tela para a segunda, segurando o Ctrl, como a gente já viu, eu clico e arrasto do menu superior da primeira tela até a tela que eu quero criar o vínculo, tá? E clico aqui em Show, tá? Agora, como a gente já tem o caminho criado, vamos dar um identificador para ele, vou chamar de TO2, e eu posso então criar uma estrutura para o botão, clicando com Ctrl e arrastando para dentro do código que está associado a essa tela, eu vou criar uma action para esse botão. Eu vou chamar de BT tela 2. Dentro do BT tela 2, eu vou chamar o perform seg, que vai referenciar o identificador do caminho que eu criei, né, que é o TO2. E ele sai de self, que é o próprio View Controller. Então a ideia é que agora eu tenho uma estrutura que diz que quando eu clicar nesse botão ele deve chamar esse Table View Controller. Vou mudar aqui para o iPhone 11, compilar. Pronto. Então venho aqui para o Table View Controller, que aparece em branco porque por enquanto eu não tenho nada criado ali no Table View Controller, tá? Mas muito bem, apesar de não aparecer nada, né, a gente já viu que ele tem uma estrutura pré-definida, a gente definiu o modelo básico e definiu o identificador para essa estrutura que a gente está chamando de campo. Vamos inserir agora, da mesma forma que quando a gente cria um View Controller, a gente tem que inserir um documento Swift, né, para interagir, para ser o código dessa classe, dessa tela, a gente tem que fazer a mesma coisa para o Table View Controller, só que agora, quando a gente for lá em inserir, em File, New File,
no mesmo lugar que eu coloquei o class, agora ao invés de selecionar aqui uma classe do tipo ViewController, a gente vai selecionar a Table ViewController, tá joia? Então, criar uma Table ViewController, mesma pasta do projeto, pronto, Table ViewController está aqui. Agora lá dentro, lá na minha tela, lembra, eu tenho que vincular essa tela à nova classe criada. Então, selecionando aqui, eu venho em classe e seleciono a Table ViewController. Pronto, agora a Table ViewController é a classe associada a essa tela, que é também do tipo Table ViewController. Diferente do ViewController padrão, essa classe que a gente criou, ela já vem com um monte de código aqui, né? Boa parte dele comentado, e duas funções aqui descomentadas. Então, nessas duas funções, uma, a gente precisa colocar como retorno o número de sessões que serão criadas nessa Table View. No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com uma única sessão, tá? É uma única lista de um único tipo de dado. E aqui na outra função, a gente tem que definir o número de linhas na sessão. No nosso caso aqui, ao invés de deixar um número fixo de linhas, eu vou criar uma lista e o número de linhas vai corresponder ao tamanho dessa lista. Isso levando em consideração que o que vai ser exibido são dados que, né, na tela serão dinâmicos. Então, cada vez que essa tela for chamada, eu posso ter um número diferente de elementos na minha lista, portanto, o número de linhas ele não pode ser fixo. Então, vamos lá. Aqui em cima eu vou criar, então, um var lista recebe os elementos que eu quero entre aspas, tá? E aí você pode colocar o número que você quiser de elementos. Eu vou colocar aqui alguns nomes: Caio, Bruna, Thiago, Alessandra, Fábio. Pronto. Então agora eu tenho uma lista que tem alguns nomes inseridos. Você pode fazer a tua lista de filmes, lista de livros, lista. Eu coloquei alguns nomes, tá? Então aqui o tamanho agora né, o número de linhas que eu vou exibir corresponde ao tamanho da minha lista. Então vai ser lista.count. Essa função da própria estrutura já me retorna o número de elementos que foram inseridos. Nesse caso aqui a gente tem 5 elementos nessa lista. E já vamos descomentar essa primeira função comentada, que é a função que preenche dados nessa nossa lista ali na tela. Então, para isso, já tem aqui dentro criado uma variável que chama cell, e ela é do tipo TableView, e aqui ele pede que a gente informe o nome do elemento onde a gente vai inserir os dados, né? Que no caso a gente deu o identificador de campo, lembra? É o identificador desse elemento aqui onde a gente vai escrever, tá? E esse cell, que é a variável criada, a gente vai usar agora para acessar o campo na tela e inserir valor nele. Então lembra, nos outros exemplos, quando a gente criava um ViewController, a gente adicionava um elemento como um text field ou um label e acessava a informação dele ou inseria a informação nesse campo. Nesse caso, a tela já veio com essa estrutura, já veio com esse elemento, e a gente só vai acessar esse elemento. Então, cell. Eu acho que é um text label. Pronto. E aí, como é que a gente faz para acessar o texto desse elemento? Text. Então, textLabel.text recebe o que a gente quer exibir aqui nessa nossa tela, né? O conteúdo do nosso array, que chama lista. Então, lista na posição
E aí a posição que eu quero informar aqui também não pode ser uma posição fixa, porque ele vai percorrer a lista. Se eu coloco lista na posição 1, é um nome que está lá na posição 1, lista na posição 0 é o nome que está na posição 0. Então o que eu quero fazer é percorrer a lista e exibir cada elemento dessa lista. Para isso eu vou usar esse parâmetro da própria função, que é o indexPath. Então lista na posição indexPath.row. Isso vai fazer com que a gente percorra toda a lista e vá associando aqui o conteúdo dela ao nosso elemento. Vamos testar então agora para ver se está funcionando? Clicar ali em cima para simular. E pronto, né? Agora a gente tem na nossa segunda tela todo o conteúdo da lista exibido. Nota que em nenhum lugar eu falei, o campo recebe esses valores. Eu criei uma variável que recebe esses valores, né, que é a nossa variável lista, é um array. Disse que o nosso table view vai ter uma única seção, que o tamanho, né, o número de linhas corresponde ao número de elementos do array. E aqui eu percorro o array atribuindo os valores de cada posição do array ao campo textLabel.text, que foi criado com base no identificador do elemento que a gente deu aqui para a nossa estrutura. Tá joia? Então, para esse vídeo a gente para por aqui. Depois a gente vai ver uma outra forma de inserir conteúdos diferente de montar uma lista no próprio código da tela. Tá joia? Um abraço, até mais.